Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, dia 7 de julho, 14º domingo do tempo comum. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus regressou à sua cidade e seus discípulos estavam com ele. No dia de sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. As pessoas ficaram admiradas com o seu ensinamento e também com os milagres que saíam de suas mãos. Mas também ficavam escandalizadas e começaram a perguntar: não é este homem o carpinteiro, filho de Maria? Não é ele irmão de Santiago, também de José, também de Judas e também de Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? Como então ele obteve tanta sabedoria? E de onde lhe veio esse poder para realizar esses milagres? E ficaram escandalizados. Jesus, olhando para eles, respondeu: um profeta não é estimado em sua pátria, nem dentre a sua família, e nem entre sua casa. E Jesus não pôde realizar muitos milagres ali, porque Jesus constatou a falta de fé deles, mas curou alguns, impondo-lhes as mãos. Depois Jesus saiu dali e percorria todas as regiões ensinando. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E novamente a palavra de Deus surge para mim e para você como pão de cada dia. O pão nosso de cada dia que Deus também nos concede, para que assim eu e você nos alimentemos e não venhamos a ficar caídos na desnutrição espiritual. Os meios de crescimento espiritual são muito necessários e urgentes que nós aprendamos a colocá-los em prática. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus e também a vida sacramental. Estes não são fins, mas são meios. O fim é Deus. O fim é a caridade, porque Deus é amor. Hoje, na primeira leitura, é retirado do livro do profeta Ezequiel, onde ele apresenta a sua vocação. Ele estava trabalhando e um Espírito do Senhor entrou sobre ele, fez com que ele ficasse de pé, e ele foi enviado até o povo para poder recordar ao povo que ele está distante do Senhor, que a sua vida não está de acordo com o Senhor. E o profeta vai ouvir do Senhor: é um povo rebelde, cujo coração está obstinado a não obedecer, e ele se revolta contra mim, tanto eles quanto os seus pais também revoltaram, mas vá até este povo para denunciar o seu pecado. Vai para anunciar também a necessidade de conversão. Mesmo que eles não escutem a você, eles saberão que tem um profeta no meio deles. Um profeta que eu posso acolher e um profeta que eu posso não acolher. Mas que existe o profeta, existe. O evangelho de hoje nós vamos encontrar Jesus regressando à sua terra, à sua cidade natal, dentre aquelas pessoas que cresceram com ele e que tinham muitas informações humanas sobre ele, como eu também tenho muitas informações humanas sobre Jesus e você também, aprendidas de nossos pais, aprendidas em nossas escolas, aprendido também em nossas catequeses, inclusive até alguns com conhecimentos científicos também sobre Jesus de Nazaré, mas isso não basta, isso não é tudo, porque não basta ser mestre em Israel. As pessoas conhecem Jesus e têm informações humanas sobre ele. Dizem, por exemplo, ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Ele não é irmão de Tiago? Ele não é irmão de Judas? Ele não é irmão de José e de Simão? E suas irmãs não vivem aqui também conosco? Então, de onde lhe veio essa sabedoria? E também de onde lhe veio esse poder para realizar grandes milagres? E eles não creram em Jesus, eles não acreditaram em Jesus, e eles ficaram escandalizados. Diante de Jesus, nós temos duas opções:
ou acolhermos e crermos, ou rejeitarmos Jesus e ficarmos também escandalizados com os seus ensinamentos. Diante de Jesus de Nazaré, ninguém fica indiferente. Ou acolhe a salvação que vem dele e o senhorio dele, ou ficamos também fechados e obstinados nesse erro de rechaçá-lo, de não acolhê-lo, e ficamos escandalizados. Por quê? Porque um morto que vive e um morto que fascina, congrega, e humanamente falando e humanamente pensando, isso então escandaliza. Jesus vai perceber a dureza de coração deles, a falta de fé, e vai dizer: um profeta não é estimado em sua pátria, nem dentro de sua família, nem em sua casa. Como é difícil evangelizar dentro de casa. Mesmo para nós frades, às vezes nós temos também receio, medo, timidez, até de fazermos oração junto com os outros frades na capela, do que eles vão pensar, para vocês verem como são as coisas. Porque todos nos conhecemos, todos conhecemos nossas fraquezas, todos conhecemos nossas incoerências, nossas fragilidades humanas, e às vezes nós queremos exigir do outro perfeição, mas este homem não existe, essa mulher não existe também. Jesus vai perceber então a descrença deles, a falta de fé deles, e não pôde realizar grandes milagres ali. Diz o autor sagrado: ele impôs as mãos sobre alguns e curou. Mas depois Jesus vai constatar a falta de fé deles, e eles ficaram fascinados com o que viam, fascinados com o que ouviam, também escandalizados porque eles conheciam a pessoa, eles sabiam quem era Jesus, e assim pode acontecer comigo, e assim pode acontecer com você. Como é difícil evangelizar dentro de casa, como é difícil. E Jesus foi para outra região e ali ensinava. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, da segunda carta aos Coríntios, também vai dizer para mim e para você, para tomarmos cuidado, para que a gente não venha ficar orgulhoso e arrogante, orgulhoso e arrogante. E dizer ele: para que eu não ficasse orgulhoso e arrogante, eis que o Senhor permitiu um espinho em minha carne, que me humilha. São as nossas fraquezas humanas que nos humilham, que faz com que eu e você não tenhamos o direito de achar que o poder é nosso, que a glória é nossa, a não ser que nós usemos uma máscara, um disfarce de perfeitos, um disfarce de santos, um disfarce de imaculados, e isso é hipocrisia também, que foi condenado por Jesus. Por isso o apóstolo vai dizer: 3 vezes eu pedi ao Senhor: ajuda-me, Senhor, me livra dessa fraqueza, me livre desse espinho na carne, desse espinho que Satanás fincou em minha carne. E ele ouviu do Senhor: a ti basta a minha graça, basta-te a minha graça, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então o apóstolo vai dizer: eu me glorio das minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é aí que eu me vejo forte, porque o poder é de Deus. Hoje o apóstolo dá para mim e para você uma aula muito poderosa e eficaz que precisamos redescobrir atualmente em nossa igreja. Sermos um pouco mais humildes, sermos um pouco mais humanos, buscarmos a santidade, buscarmos a nossa perfeição de cada dia, a nossa santidade de cada dia, mas não ridicularizando o outro, não menosprezando o outro, não usando um disfarce de perfeição. Não, cada um de nós sabe aquilo que é, e cada um vale aquilo que é aos olhos de Deus. Cada homem, cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus. E o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a sua vida, e eu também me conheço, e você se conhece. Por isso, diante do Senhor também nós vamos dizer: basta no Senhor a tua graça, porque quando sou fraco, é então que eu sou forte, porque aí eu confio mais no seu poder e mais na sua misericórdia do que em minhas obras. Um grande fraterno abraço para todos. Paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Nossa Mãe Santa Clara, rogai por nós. Paz e bem.